Olá, bem-vindo a mais uma edição do Cabala Cast, onde a gente fala insights cabalísticos sobre a energia de cada semana. E uma das coisas que a gente aprende na Cabala é que existe no universo uma força negativa. Nesse mundo, para nos prover o livre-arbítrio, para nos dar o poder da decisão, o poder da escolha e nos dar a oportunidade de merecer a luz, tinha que ter um lado negativo. E existe uma força negativa no mundo, a gente chama com um nome em código Amalek, Safek, que é a dúvida, o medo, a incerteza, será que as coisas vão dar certo? Mas existe uma força negativa no mundo. E dois anjos comandam essa força negativa. Um é masculino e o outro é feminino. A gente não fala o nome desses anjos porque carrega uma energia muito negativa, a gente fala um apelido. Então, o masculino se chama Sam e o feminino se chama LL. São as duas forças, os dois anjos que comandam o lado negativo, um lado masculino Sam, um lado feminino LL. E os dois, quando estão unidos, quando o masculino e o feminino da negatividade estão unidos, essa é a fonte de toda a escuridão. Toda a escuridão vem quando essas duas forças, masculina e feminina da negatividade, estão unidas. Então, o nosso trabalho é separar essas duas forças. A gente quer manter essas duas forças separadas. Se a gente consegue separar essas duas forças, manter essas duas forças separadas, assim a gente impede que a negatividade entre na nossa vida. Então a gente quer manter os dois lados separados. O Rabi Isaac Luria, o Ari, ensina como as duas forças agem. Então, ele fala assim, saiba que o lado negativo, o lado masculino negativo faz a batalha. Essa é a natureza do mundo. Quem guerreia, quem faz a batalha são os machos, são os homens. Então o lado negativo faz a batalha, essa é a natureza do mundo. O lado feminino seduz. E então duas coisas precisam acontecer para a negatividade se manifestar na vida de alguém. Primeiro vem LL, primeiro vem o lado feminino e suas forças e seduz a pessoa. Seduz como? Seduz com um desejo de fazer alguma coisa errada, desejo de fazer alguma ação egoísta, desejo de buscar o prazer imediato, a gratificação instantânea, sem pensar nas consequências, o desejo de sentir raiva e de agir em cima dessa raiva. Então, primeiro vem a sedução do lado feminino, que é o desejo de fazer alguma coisa errada. E eu tenho que entender que quando vem esse desejo em cada um de nós, o desejo não é o meu desejo, eu estou com desejo de fazer uma coisa errada, não é o meu desejo, é LL e seu exército de forças negativas que está vindo me seduzir. Se eu entender que esse não é o meu desejo, fica mais fácil lutar, porque a gente se confunde, acha que é o meu desejo. O desejo desperta dentro de nós, então parece que é o nosso desejo. Não é. A nossa alma tem desejos puros, a nossa alma tem desejos iluminados, a nossa alma, o desejo da alma é se conectar com a luz e fazer a coisa certa e ser proativa para conectar com a luz. Mas o lado negativo, o LL, o lado feminino negativo, faz despertar dentro de nós esses desejos negativos. Só que, como eu falei, você tem uma opção, você tem livre-arbítrio. Qual é a tua opção? Você pode cair na sedução ou resistir. A alma dominar, a alma controlar e resistir. Sabendo que não é o meu desejo. O fato de eu ter um desejo não quer dizer que é o meu desejo. Então eu tenho a capacidade de resistir. Então, de novo, o feminino desperta o desejo de fazer a coisa errada, o curto-circuito, a ação negativa, a ação egoísta, o prazer imediato. O feminino desperta isso. Quando é a força feminina, quando elas veem que a pessoa caiu na tentação, que a pessoa caiu na armadilha, elas chamam os machos, chamam o lado masculino e entregam a presa para eles. E aí eles manifestam sofrimento e morte. Quem espanca a presa, quem cuida da presa, quem faz coisas negativas acontecer com a presa, são as forças masculinas. Mas foi a feminina que conseguiu a permissão, como seduzindo a pessoa ao curto-circuito, ao erro. E se a gente visse tudo isso acontecendo, porque está acontecendo dentro de nós, é no invisível, mas se a gente visse isso acontecendo, a gente não cairia. E essa semana nos dá a capacidade de perceber, de ter clareza de como o sistema funciona. O que isso tem a ver com essa semana? Essa semana, a porção de Tetzavé fala da roupa do sumo sacerdote. E o trabalho do sumo sacerdote é exatamente
separar a força negativa feminina da masculina para permitir que a luz se revele. E como a gente aprende, cada um de nós tem que ser o sacerdote do nosso próprio templo interior. Você é o responsável por revelar a luz na sua vida. Como? Se esforçando para manter essas duas forças separadas. Quando vier o desejo negativo dentro de você, não se permita seduzir, resista, dê o controle para sua alma. Na história dessa semana, Arão, como eu falei, é nomeado o sumo sacerdote e ele tem que vestir as roupas, as vestimentas do sumo sacerdote, entre as quais tinha um peitoral com 12 pedras preciosas, que era uma conexão muito forte com a luz divina. Como que Arão mereceu isso? Como que Arão mereceu essa dádiva? Arão, quando soube que seu irmão mais novo, Moisés, tinha sido escolhido pelo Criador para ser o grande líder da nação, para ser o grande líder do povo de Israel, apesar de ele, Arão, seu irmão mais velho, Arão não sentiu nenhum pingo de inveja de Moisés, ele ficou 100% feliz pelo fato de Moisés ter sido escolhido o líder, não passou na cabeça dele, mas por que eu não fui escolhido também? Então isso nos leva a um outro conceito chamado o teste da inveja. O teste da inveja é o seguinte: toda vez que uma pessoa está para receber alguma bênção na sua vida, alguma coisa boa na sua vida, alguma dádiva na sua vida, vai acontecer o seguinte: alguma pessoa próxima a ela vai receber exatamente a mesma dádiva, vai receber exatamente a mesma bênção. E é um teste. Se a pessoa que está sendo testada ficar genuinamente feliz pelo que a pessoa próxima recebeu, ela passa no teste e recebe todas as suas bênçãos que lhe estão destinadas e ainda muito mais, abre o canal para muito mais. Mas se a pessoa sentir uma pontada de inveja, se a pessoa que está para receber as bênçãos sentir uma pontada de inveja da pessoa próxima que recebeu a bênção, ela trava as bênçãos, ela se bloqueia e ela não recebe as bênçãos. Então, quanto que a gente tem que trabalhar para não sentir inveja e ficar verdadeiramente feliz pela realização dos outros. Assim a gente está ajudando a separar o masculino e o feminino da negatividade, nos protegendo, impedindo que a negatividade penetre na nossa vida. Desejo a todos nós uma boa semana, com muita luz, com muita apreciação, saúde e paz. Tudo de bom, pessoal.